Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um toque mágico? Tudo o que tocam prospera, enquanto outras, mesmo trabalhando duro, mal saem do lugar. A verdade é que o sucesso não é uma questão de sorte, e sim de mentalidade. Existe uma ciência por trás da conquista. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, dedicou mais de 2 décadas estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos da história, como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, entre outros. E ele descobriu que todos eles tinham algo em comum. Seguiam princípios mentais e emocionais específicos que transformavam seus desejos em realidade. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma teoria bonita sobre sucesso. É uma fórmula comprovada, capaz de transformar qualquer pessoa comum em alguém extraordinário. Mas tudo começa por um ponto essencial: o desejo ardente. Sem ele, nada acontece. Com ele, tudo se torna possível. O desejo ardente é mais do que querer algo. É uma obsessão positiva, uma fome insaciável que consome sua mente e seu coração. Não se trata de um simples "seria bom se acontecesse", mas de uma certeza interior que grita: isso vai acontecer, não importa o quê. É o ponto de partida de todas as conquistas. Nada grandioso jamais foi alcançado sem esse fogo interno queimando dentro de alguém. Napoleon Hill nos mostra que, para que esse desejo se torne poderoso, ele precisa ser definido com clareza. Você não pode apenas desejar ser rico. Precisa saber quanto dinheiro quer, até quando quer conquistá-lo e o que está disposto a dar em troca. Desejos vagos produzem resultados vagos. Desejos definidos se tornam metas. E metas alimentadas por paixão transformam-se em realidades. É como programar o GPS da sua mente. Sem um destino exato, você apenas dirige em círculos. O desejo ardente também cria uma espécie de força magnética. Ele atrai ideias, pessoas, oportunidades. E isso não é mágica, é foco. Quando sua mente está completamente dominada por um objetivo, tudo ao seu redor começa a se alinhar com esse propósito. Você começa a ver portas que antes estavam invisíveis. Isso é o início da transformação. E é aqui que o impossível começa a ceder lugar ao inevitável. A fé é o ingrediente invisível que transforma pensamentos em forças criativas. É o cimento que solidifica o desejo ardente e o eleva do plano da ideia para o da convicção. Quando você combina desejo com fé, cria dentro de si uma força emocional capaz de moldar a realidade ao seu redor. Hill afirma que a fé é desenvolvida pela repetição da autossugestão, ou seja, ao afirmar continuamente para si mesmo aquilo que deseja alcançar, você convence o subconsciente de que esse objetivo já é seu. A mente não distingue entre realidade e crença profundamente enraizada. Quando você acredita com intensidade, seu cérebro começa a operar como se o sucesso já estivesse garantido. A dúvida, que destrói tantos sonhos, não encontra espaço onde a fé habita. E não estamos falando aqui de fé religiosa, mas de uma confiança inabalável em si mesmo, no seu propósito, na sua visão. Essa fé ativa o que Hill chama de estado de espírito positivo, que é fundamental para manter o entusiasmo, a coragem e a persistência nos momentos difíceis. Porque sim, os obstáculos virão. Mas quando você está tomado por uma fé verdadeira, cada desafio é apenas uma etapa do caminho, não um sinal de que deve parar. A fé te dá a capacidade de continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É o que sustenta o guerreiro antes da vitória. A autossugestão é a ponte entre o consciente e o subconsciente. É a técnica pela qual você alimenta sua mente com ideias que deseja transformar em realidade. Napoleon Hill ensina que, ao repetir afirmações específicas carregadas de emoção e propósito, você influencia diretamente o seu subconsciente, que passa a agir como um poderoso servo silencioso, organizando pensamentos, percepções e comportamentos em direção ao seu objetivo. Não é apenas repetir frases vazias no espelho. A autossugestão eficaz exige sentimento, clareza e repetição constante. Você precisa visualizar, sentir e acreditar naquilo que afirma, como se já fosse verdade. Quando diz a si mesmo: "Eu sou um ímã para riquezas",
Minha mente está totalmente focada no sucesso financeiro. Deve fazê-lo com emoção genuína, com os olhos no seu objetivo ardente, como se estivesse prestes a conquistá-lo. O subconsciente não discute, não questiona, não julga. Ele aceita o que você alimenta com intensidade e frequência. Se você constantemente se enche de pensamentos de escassez, medo, dúvida, é isso que o subconsciente transforma em realidade. Mas se você planta crenças de poder, confiança e prosperidade, ele começa a pavimentar o caminho para essa nova realidade. A autossugestão é o ato de treinar o seu eu interior para aceitar a grandeza como algo natural. O conhecimento especializado é o combustível que alimenta os seus sonhos com direção. Napoleon Hill não se refere ao conhecimento geral. Esse está por toda parte. É gratuito e pouco valioso se não for organizado e aplicado com um propósito definido. O que realmente importa é o conhecimento que você busca, acumula e utiliza com inteligência para alcançar um objetivo específico. Você não precisa saber tudo. Precisa saber onde encontrar quem sabe. Muitos dos homens mais ricos e bem-sucedidos da história não eram os mais instruídos no sentido acadêmico, mas tinham a sabedoria de cercar-se de mentes brilhantes, de formar alianças estratégicas, de contratar especialistas. Eles dominavam a arte de coordenar e aplicar o conhecimento especializado de forma eficaz. Hill nos ensina que o verdadeiro poder está na aplicação do conhecimento. Não basta acumular diplomas, cursos ou teorias. O que transforma uma ideia em resultado é sua capacidade de transformar o que você sabe em ação prática, criativa e contínua. Portanto, se você deseja enriquecer, precisa buscar o conhecimento certo, constantemente atualizá-lo e, mais importante, colocá-lo em movimento, a serviço de um propósito maior. A imaginação é o ateliê da mente. É nela que você esculpe os planos que, mais tarde, darão forma à sua realidade. Napoleon Hill divide a imaginação em duas formas: a sintética, que reorganiza ideias já existentes, e a criativa, que capta lampejos do infinito, inspirações que parecem vir de uma inteligência superior. É por meio da imaginação que você transforma o desejo ardente em planos definidos. É nela que você visualiza o estilo de vida que quer viver, os projetos que quer realizar, a fortuna que quer construir. Todo grande império começou como uma imagem clara na mente de alguém, e só depois se tornou concreto no mundo físico. Se você deseja se tornar milionário, precisa cultivar sua imaginação como um músculo. Reserve tempo para pensar, criar, sonhar. Não de forma vaga, mas com precisão, detalhes, emoções. Imagine como será sua vida com abundância, como servirá a outras pessoas, como usará sua riqueza com propósito. Mente que imagina com clareza cria as rotas que o destino percorre. A imaginação é o primeiro ensaio daquilo que você será amanhã. Conhecimento especializado é a matéria-prima com a qual você constrói sua fortuna. Diferente do conhecimento geral, que pode ser facilmente acessado por qualquer pessoa, o conhecimento especializado é focado, direcionado e útil para resolver problemas específicos ou criar oportunidades valiosas. Napoleon Hill ensina que você não precisa saber tudo, mas precisa ter acesso ao conhecimento certo. Muitos milionários não têm diplomas universitários, mas todos eles aprenderam o que era necessário para alcançar seus objetivos. Eles buscaram informações relevantes, adquiriram habilidades práticas e, quando necessário, se cercaram de pessoas que tinham o conhecimento técnico que eles próprios não dominavam. O segredo está em usar esse conhecimento de forma organizada e direcionada a um propósito definido. Se você tem um desejo ardente de enriquecer, pergunte-se: qual conhecimento é essencial para isso? Em que área devo me tornar um mestre? O que preciso aprender para criar, liderar, negociar ou multiplicar? E lembre-se, o conhecimento não é poder, como muitos dizem. Ele só se torna poder quando é aplicado com inteligência. O que você faz com o que sabe é o que determinará o tamanho da sua ascensão. Agora chegamos ao sexto princípio: planejamento. A chave para o sucesso não está apenas em sonhar ou ter uma visão, mas em criar um plano claro, específico
e bem estruturado para alcançar seus objetivos. O planejamento é o fio condutor que transforma ideias em ações concretas. Napoleon Hill enfatiza que o planejamento deve ser detalhado e adaptável. É comum que as coisas não saiam exatamente como o planejado, mas um bom plano permite ajustes rápidos e estratégicos para seguir na direção certa. A falta de planejamento, ou um planejamento vago, é como navegar sem um mapa. Você pode até avançar, mas nunca terá certeza se está indo na direção certa. A primeira etapa de um bom planejamento é definir claramente seu objetivo. Depois, identifique quais são os passos necessários para atingir esse objetivo. Isso envolve tanto a análise das suas próprias habilidades e recursos, quanto o entendimento do mercado ou contexto no qual você está inserido. Lembre-se também de que o plano não precisa ser perfeito desde o início. Muitas vezes, o planejamento evolui à medida que você ganha mais conhecimento e experiência. O importante é começar e corrigir o curso conforme necessário, sempre com o foco firme no seu objetivo. Agora chegamos ao princípio da persistência. Napoleon Hill considera a persistência um dos maiores diferenciadores entre os que alcançam o sucesso e os que falham. A capacidade de continuar, mesmo diante de obstáculos, fracassos temporários ou dificuldades imprevistas, é o que separa os vencedores dos que desistem pelo caminho. Hill observa que a maioria das pessoas desiste pouco antes de alcançar seu objetivo. Muitas vezes, o sucesso está logo à frente, mas a falta de persistência impede a pessoa de chegar lá. A persistência exige um compromisso inabalável com seu objetivo, independentemente das dificuldades que possam surgir. Ela é alimentada pela fé, pelo desejo ardente e pelo plano que você criou. É o combustível que mantém sua jornada em andamento, mesmo quando os resultados não são imediatos. Além disso, a persistência também é uma mentalidade. A crença de que, não importa o quanto o caminho seja desafiador, você tem a capacidade de superar. A persistência envolve confiança em sua capacidade de aprender com os erros e seguir em frente com maior sabedoria. Um aspecto fundamental da persistência é a resiliência. Você deve estar disposto a cair, mas sempre se levantar. O mundo dos negócios e do sucesso é cheio de obstáculos, mas os persistentes são os que fazem a diferença. Agora, chegamos ao princípio do poder da mente subconsciente. Napoleon Hill considera a mente subconsciente como a chave que conecta nossos pensamentos com o universo e com as oportunidades que buscamos. Ele acredita que a mente subconsciente tem um poder extraordinário, sendo capaz de moldar a nossa realidade através dos pensamentos e crenças que cultivamos. A mente subconsciente é a parte de nossa mente que opera de maneira automática e que influencia nossas ações, comportamentos e decisões sem que tenhamos consciência disso. O que é interessante, segundo Hill, é que ela não sabe distinguir entre o que é real e o que é imaginado. Ou seja, os pensamentos e emoções que você mantém em sua mente, mesmo que você não perceba, estão constantemente influenciando a sua vida. Esse princípio destaca a importância da autossugestão. As afirmações que fazemos e os pensamentos que alimentamos no nosso subconsciente moldam nossa realidade. Quando você repete com convicção um pensamento positivo, como "eu sou capaz de alcançar o sucesso", sua mente subconsciente começa a aceitar essa ideia e a trabalhar em favor desse objetivo, muitas vezes sem que você tenha plena consciência disso. Hill também observa que, para aproveitar o poder da mente subconsciente, é necessário que você a alimente com pensamentos claros e positivos. Não basta querer o sucesso de forma vaga. É preciso ter uma visão detalhada e emocionante do que você quer alcançar. Quanto mais vívida e precisa for essa visão, mais a mente subconsciente vai trabalhar para realizar esses desejos. O próximo princípio que Napoleon Hill explora é o poder do cérebro, que ele vê como uma das maiores fontes de energia e potencial humano. Hill sugere que, para alcançar o sucesso, devemos entender como usar o cérebro de maneira eficaz. O cérebro não é apenas um órgão físico, mas também um centro de energia mental. Ele funciona como um receptor e transmissor de pensamentos,
onde as ideias e intenções se conectam com o plano universal. Hill afirma que a mente humana é capaz de atrair ou repelir coisas, pessoas e circunstâncias, dependendo dos pensamentos e emoções que alimentamos. O cérebro, segundo ele, tem a capacidade de emitir e captar ondas de pensamento. Isso significa que, ao focar em pensamentos positivos e construtivos, podemos não apenas aumentar nossa própria energia, mas também atrair as circunstâncias e as pessoas que irão nos ajudar a alcançar nossos objetivos. A chave para usar o poder do cérebro de forma eficaz é criar um ambiente mental que favoreça o sucesso. Isso implica em manter a mente aberta e em constante treinamento, alimentando-a com ideias que fortaleçam nosso propósito e visão. Quando você se concentra nas coisas que deseja alcançar e cria pensamentos e imagens mentais relacionadas a esses desejos, está emitindo uma vibração que atrai aquilo que você está buscando. Hill também destaca o conceito de conexão mental entre pessoas com ideias semelhantes. Ele afirma que, ao entrar em sintonia com outras pessoas que compartilham seus objetivos e sua visão, você pode potencializar suas próprias forças mentais e alcançar mais rapidamente seus objetivos. A colaboração e as parcerias são fundamentais nesse processo. O poder do cérebro, portanto, não é apenas sobre inteligência ou habilidades cognitivas. É sobre o poder de sua mente para criar a realidade ao seu redor. Ao aproveitar esse poder de maneira consciente e positiva, podemos transformar nossas vidas.